Fala pessoal, sou o Renato Lucas, dono desse canal Sacada de Anestesia, e estou aqui para mais uma sacada para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a intubação em sequência atrasada ou indução em sequência atrasada. O que é isso, Renato? Como assim? Pois é, pessoal, quando a gente tem pacientes graves na urgência ou emergência, a gente precisa fazer uma intubação, né, e uma indução anestésica, na qual a gente evita ventilar o paciente sobre máscara para não aumentar o risco de regurgitação e broncoaspiração. Concordam? Sim. Pensem num neonato, ou numa criança, ou num adulto, ou até mesmo no idoso que esteja numa situação de urgência ou emergência, que precisam ser intubados para realizar a cirurgia, ou até mesmo intubados por conta da situação clínica que eles se encontram, seja numa UTI ou numa sala de emergência, por exemplo. Pois bem, pessoal, todos esses pacientes precisam ser bem pré-oxigenados. O que é pré-oxigenação? Pré-oxigenação é a desnitrogenação do pulmão. É você ofertar 100% de oxigênio para a gente retirar o nitrogênio do ar que está contido no pulmão, para esse pulmão ser preenchido 100% por oxigênio e a gente conferir aí maior tempo de apneia para poder realizar a indução anestésica e a intubação com maior tranquilidade, mesmo no cenário de emergência, sem que o paciente faça hipoxemia, né? Sem que esse paciente deprima muito, né, a sua respiração, na sua ventilação, oxigenação cerebral, né, oxigenação sanguínea, oxigenação dos tecidos e também para que não evolua com bradicardia, arritmias e hipotensão grave. Tá bom, pessoal? Pois bem, agora pense o seguinte, existe paciente com pré-oxigenação difícil? Sim, existe. Pacientes agitados, neonatos chorando, irritados, bebês, crianças que não toleram máscara, que não querem, né, que a máscara seja acoplada em seu rosto. Por exemplo, crianças que estão em jejum, crianças que estão com dor abdominal, idosos em delírio, né, idosos com dor, né, relacionado ao motivo da cirurgia, seja abdominais ou não, idosos obnubilados, né, ou então idosos que chegam já com uma frequência respiratória muito alta, né, mas, por exemplo, com derrame pleural, ou com DPOC grave, ou com pneumonia, né, pacientes cardiopatas graves que precisam ser bem pré-oxigenados, mas que não toleram aí muito tempo de apneia, né? Ou seja, todos esses pacientes que são agitados ou que precisam ser bem pré-oxigenados, mas que você não consegue fazer essa pré-oxigenação adequada, seja por acoplamento de máscara, ou porque o paciente não deixa, ou porque o paciente simplesmente não vai responder ao comando, né, a solicitação de respire fundo, enche o peito de ar para desintrogenar o pulmão, esses pacientes são considerados como pré-oxigenação difícil. Uma vez que você diagnosticou essa pré-oxigenação difícil, pessoal, aí a gente entra com o protocolo de intubação em sequência atrasada. E como é que faz isso? É simples. O mundo lá fora eles utiliza a ketamina, né, como droga dissociativa, não depressora da respiração, para poder não depressora da ventilação, para poder ser utilizada como essa estratégia de intubação em sequência atrasada. Mas eu, na minha prática diária, quando eu pego um paciente desse, eu uso o Ketodex, que é a associação da dexmedetomidina com a destrocetamina. Pois bem, então você pode utilizar um ou outro. O problema da destrocetamina é que ela isolada, ela vai causar mais alucinação, agitação, né, cialorreia, e em crianças pode induzir até broncoespasmo, laringoespasmo, tá bom? Pela caída de secreção nas cordas vocais, por exemplo, na glote, né? A ketamina e a dexmedetomidina são duas drogas que não inibem o reflexo de via aérea, então pacientes com estômago cheio é mais seguro utilizar essas medicações, porque esses pacientes vão ser sedados, né, com doses dissociativas do Ketodex ou apenas da ketamina, e quando esses pacientes são sedados, é uma pré-sedação ou uma sedação pré-intubação, né? Então a intubação em sequência atrasada é essa, você faz uma sedação pré-intubação para esse paciente poder fazer uma pré-oxigenação adequada, para você conseguir fazer uma pré-oxigenação adequada nesses pacientes. Então você usa uma droga, uma ou duas drogas, a ketamina ou a descetamina mais a dexmedetomidina, que é o Ketodex, para fazer essa sedação e não deprimir a ventilação desses pacientes, né, preservando o reflexo de via aérea. Então esses pacientes estão protegidos, né, contra a broncoaspiração, porque tem o reflexo de via aérea protegido, mas eles vão ser sedados e vão, consequentemente, por não terem a respiração deprimida, a ventilação deprimida, vão conseguir fazer uma boa pré-oxigenação. Fazendo uma boa pré-oxigenação,
obviamente com a máscara bem acoplada, vale a pena também deixar um catéter nasal de oxigênio, pessoal. Por quê? Porque depois a gente vai fazer a oxigenação apneica, né? Que é com catéter, né, de oxigênio, tá? 15 litros por minuto. Vamos lá, vamos começar de novo então. A gente pega um paciente agitado, idoso, criança, enfim. Pacientes que não toleram a pré-oxigenação, a gente vai fazer essa sedação pré-indução com dose dissociativa. O paciente vai ficar em ventilação espontânea, mas sedado e conseguindo então se acoplar da máscara. Põe um catéter de oxigênio, 15 litros por minuto também, beleza. Depois que esse paciente ficou sedado, aí sim a gente vai intubar esses pacientes. Aí, Renato, mas aí você faz propofol? Não, mantenha a ventilação espontânea desses pacientes, tá? Aí eu faço geralmente uma dose maior, repico a dose sedativa do Ketodex, eu faço de novo a mesma dose, 1 mg e 1 micrograma por quilo, em bolos lento, repito essa dose para indução, tá? E aí faço também o relaxante muscular, o succinilcolina ou o rocurônio, tá? Nesse momento que eu faço a succinilcolina ou rocurônio, aí eu ligo os 15 litros por minuto do oxigênio catéter nasal para permitir essa oxigenação apneica, para aumentar ainda mais o tempo de apneia desse paciente sem dessaturação, que isso já é bem estabelecido, que isso aí ajuda bastante. E aí, depois que o curare fazer efeito, a gente vai simplesmente laringoscopar e entubar. Eu também uso a periglótica, a anestesia tópica, né, laringotraqueal, para poder também aí facilitar a extubação desses pacientes quando eu preciso extubar esses pacientes de forma acordada, deglutindo, né, sem que haja o risco também de broncoaspiração na extubação, que esse risco também existe em pacientes com estômago cheio. Beleza, pessoal? Aí depois que você faz toda essa oxigenação apneica, você 30, 40 segundos, passou o efeito, né, passou o tempo, né, de latência do curare, na hora que eles começam a fazer efeito, aí laringoscopa e intuba depois da periglótica. Entenderam? Vou deixar o esquema aí para vocês verem qual que é o algoritmo utilizado e aí em alguns lugares do mundo, tá? Mas lembrando que em vez da ketamina eu uso o Ketodex, uma dose aí, né, na qual eu já disse, muito tranquila, em bolos lento, olhando o monitor, os pacientes mantêm estabilidade hemodinâmica, mantêm a ventilação espontânea até que você faça o curare. Então, pessoal, nesse algoritmo, lembrar que a gente precisa diagnosticar o paciente com dificuldade de pré-oxigenação, depois a gente usar drogas dissociativas, tá? Depois fazer a pré-oxigenação, a curarização, depois a oxigenação apneica e depois a intubação. Lembrar sempre que em situações de urgência ou emergência. É isso aí, pessoal. Com isso, você evita uma sequência rápida nesse paciente sem pré-oxigenação, uma hipoxemia severa, menos tempo de apneia e aí talvez um aumento do estresse aí da equipe por não conseguir intubar antes de um paciente desaturar, e aí talvez por conta do estresse, né, essa tentativa desesperada de tentar intubar o paciente rápido, pode ser que não consiga, e aí precise ventilar esse paciente sob máscara, aí começa a aumentar muito o risco de broncoaspiração. Então essa sequência rápida em pacientes que não toleram a pré-oxigenação adequada é mais arriscado, porque aumenta a chance de hipoxemia, hipotensão, bradicardia e até parada cardiorrespiratória, cardiocirculatória, tá bom? É isso, pessoal. Então espero que tenham gostado dessa sacada. Se curtiu, dê um like, compartilhe, comente, tá? Siga aí o canal, se inscreva no canal e vem comigo que vai ter sempre vídeo novo para vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.